Fala, gente boa, gente boa. Meu nome é Ronald Lima, eu sou pastor e professor no Seminário Metodista César da Corso Filho. E a gente está aqui dando sequência às nossas aulas de filosofia medieval e filosofia moderna no nosso seminário. E esse aqui é o nosso quarto vídeo, né? No vídeo anterior nós apresentamos uma introdução sobre a escolástica e alguns pontos também da filosofia do seu principal representante, Tomás de Aquino. Pois é. E nesse vídeo aqui agora eu vou apresentar para você um pouco do pensamento filosófico de outro grande nome desse período da escolástica, Anselmo de Cantuária. Pois é. E eu vou te mostrar também o seu famoso argumento ontológico, que inclusive é o foco desse vídeo. Argumento ontológico sobre a existência de Deus. Beleza, gente boa? Então, bora lá começar o nosso vídeo? No vídeo passado, nós falamos que houve no período da escolástica um ressurgimento, né, das ideias de alguns filósofos clássicos, inclusive Aristóteles. Houve um ressurgimento, e esse ressurgimento ele veio sobretudo através dos filósofos árabes, como por exemplo Avicena, Averroes. Contudo, antes dessa retomada dos estudos clássicos, especialmente a retomada de Aristóteles na Idade Média, há um grande nome que serve de intermediário aí nesse período, que é o Anselmo de Cantuária. Anselmo, ele viveu entre 1033 a 1109. Ele nasceu em Aosta, uma cidade que hoje é a Itália, né, mas na época não era. Os italianos, inclusive, eles puxam sardinha para o seu lado, né, chamando o Anselmo de Aosta. Mas Anselmo ele foi abade de Bec, que era na Normandia, que hoje é a França, de modo que os franceses chamam o Anselmo de Bec. Mas posteriormente o Anselmo ele foi ser arcebispo de Cantuária, que hoje fica na Inglaterra, né? E permaneceu lá até o final da sua vida, de modo que os ingleses, para puxar sardinha para o seu lado, o chamam de Anselmo de Cantuária. Os católicos, por sua vez, chamam de Santo Anselmo, porque ele foi posteriormente canonizado pela Igreja Católica. Então, gente boa, eu particularmente falo Anselmo de Cantuária porque no mundo inteiro ele é mais conhecido por esse nome. Mas tenha em mente que esses vários nomes, né, de Anselmo aí, que as pessoas falam, tratam da mesma pessoa. E a origem desses nomes derivam justamente dessas circunstâncias, né, do local onde ele nasceu, viveu, onde ele atuou. Beleza, gente boa? Bom, o Anselmo de Cantuária, ele escreveu várias obras: Monológio, Proslógio, A Verdade, O Livre-Arbítrio, O Gramático, Porque Deus se fez homem, né? Essa obra aqui, ó. Porque Deus se fez homem. Cur Deus Homo. E pois bem, no Monológio, Anselmo ele vai tratar de meditações sobre o fundamento racional da fé. Aqui ele escreveu aí a pedido de outros religiosos, outros teólogos da abadia de Bec. Basicamente o Monológio ele trata da essência divina e de outros temas correlatos a isso. No Proslógio, Anselmo ele procura explicar a existência de Deus através do argumento depois chamado de argumento ontológico, né? Hoje o assunto, inclusive, é o foco desse nosso vídeo aqui, gente boa, que a gente vai ver daqui a pouco. E esse tipo de prova será criticada e rejeitada por outros pensadores, como, por exemplo, Immanuel Kant. Mas esse argumento ontológico ele é tão poderoso que ele seria adotado e defendido por inúmeros filósofos posteriores ao longo da história, né? Como, por exemplo, René Descartes, Leibniz, Gödel e, mais recentemente, Alvin Plantinga. Mas o primeiro a propor o argumento ontológico foi o teólogo Anselmo de Cantuária, no século XI. Então o argumento ele foi sendo modificado com o tempo. Novas versões do argumento ontológico foram criadas.
Mais adiante nesse vídeo nós vamos ver aí como é que funciona esse argumento ontológico, né? Nós vamos analisá-lo cuidadosamente, vamos ver como é que esse bicho aí. No livro A Verdade, escrito sob forma de diálogo, Anselmo ele vai discutir a existência e a natureza da verdade, né? E a natureza da justiça. No livro O Gramático, ele também é escrito, né, sob forma de diálogo, em que o mestre e discípulo eles dialogam, né, sobre o gramático. Eu tenho esses livros, todo aqui está nessa coleção aqui, né, Os Pensadores. Aí o debate se amplia nesse livro, né, que Anselmo vai mostrar a natureza das palavras, dos objetos, né. Então, inclusive, você que acha que filosofia da linguagem é algo novo, que é uma invenção do século XX, está enganado. É porque você não conhece a obra dos medievais, meu irmão. Em O Gramático, o Anselmo ele antecipa as investigações da filosofia da linguagem do século XX de modo assim absurdo, analisando a natureza dos termos, né, e a sua relação com os objetos. Aliás, nessa obra que está aqui, no O Gramático, essa é uma das obras mais complexas que existe em metafísica e na filosofia da linguagem. Eu nem ouso explicar ela aqui, meu irmão, porque, na minha opinião, ela tem que ser tratada por um especialista, né? Não dá para ensinar aqui como uma introdução, né, ao pensamento anselmiano, não dá. Eu nem tenho gabarito para isso, é uma obra de alta complexidade. Uma outra obra muito famosa de Anselmo, que é essa aqui, né, Cur Deus Homo, né? Nessa obra aqui, o objetivo de Anselmo é responder uma questão que diz respeito à estrutura mais fundamental da religião cristã, né? e que a diferencia dos demais monoteísmos. Por qual razão e necessidade, afinal, Deus, que é onipotente, ele assumiu a frágil condição humana? Então, se você alguma vez já se perguntou assim, ó, se Deus é onipotente, tem poder de fazer qualquer coisa, e ele também é onibenevolente, é a mais pura bondade e amor, por que ele então, na sua sabedoria infinita, no seu amor, no seu poder infinito, ele não bolou um outro jeito de salvar a humanidade, tendo que entregar o seu único filho para ser morto, torturado? Será que não tinha um outro jeito dele fazer isso? Se Deus ele é todo poderoso, por que ele colocou... Ele se colocou nessa condição humana de fragilidade, sofreu daquele jeito na cruz do Calvário. Então, se você já se perguntou, né, sobre isso, ou de repente você está despertando agora para esse fato, leia esse aqui, ó, Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem, né? Essa é uma resposta que Anselmo dá a esse questionamento de forma sensacional. Se aparecer pelo menos aí 10 comentários aqui embaixo no vídeo falando que você gostaria de saber qual foi a resposta, a brilhante resposta de Anselmo nesse livro aqui, eu faço um vídeo sobre isso aí, mostrando aí essa resposta dele contida nessa obra, Porque Deus se fez homem. Beleza? Bom, vamos seguir, meu lindão. Anselmo, ele viveu nesse período anterior à redescoberta de Aristóteles, como eu estava falando com você aqui. Na aula passada nós estudamos sobre Tomás de Aquino. E na época de Tomás de Aquino, o Aristóteles ele já havia ressurgido completamente, com Anselmo não. Mas o Anselmo, o que ele vai fazer? Ele prepara caminho para as pesquisas que virão depois. Ele prepara caminho para as metodologias que virão depois, as quais as pessoas, os intelectuais, vão adotar nas universidades, nas escolas, no período escolástico. Há muito de Anselmo no pensamento de Tomás de Aquino, né? Até na teoria das 5 vias que a gente viu, né? E também aí influência dele em outros filósofos, outros teólogos. Você que me acompanha aqui nesse vídeo, né, que está me acompanhando desde o primeiro vídeo dessa playlist, dessa disciplina, você talvez pode se perguntar aí, olha, mas o Anselmo da Cantuária viveu antes do Aquino? Por que então a gente está começando a estudar, começou a estudar o Tomás de Aquino primeiro e agora a gente está voltando e estudando o Anselmo? Por que você não seguiu uma linha aí cronológica da filosofia medieval, inverteu aí? Bom, eu escolhi fazer assim por uma razão muito simples. Tem a ver com didática.
Pois é. Por quê? Porque no pensamento filosófico de Tomás de Aquino há alguns conceitos que quando nós os compreendemos bem, fica muito mais fácil você entender Anselmo, né? O argumento ontológico dele. No vídeo passado, esse que a gente falou sobre Tomás de Aquino, quando nós falamos da sua teoria das 5 vias, e aí mais especificamente da terceira via, que é o ser necessário e seres contingentes, isso aí nos forneceu, nos dá uma base, na verdade, para a gente compreender melhor o pensamento de Anselmo. Porque, meu irmão, sem compreender o que é ser necessário e ser contingente, eu já te falo logo de cara, é impossível você entender aí essa aula de hoje, o que eu vou te falar aqui. Então, inclusive, eu já aproveito aqui para te falar que se você ainda não assistiu a aula passada, dá um pausezinho nesse vídeo aqui, dá uma conferida lá, isso vai ser crucial para você entender essa nossa aula hoje aqui. Uma vez que o conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês aqui, ele é algo complementativo, entende? Bom, seguindo a nossa aula, Anselmo ele propõe um argumento, eu vou ler aqui junto com vocês, que visa convencer os intelectuais de sua época sobre a existência de Deus, inclusive ateus. Inclusive você que é ateu, que de repente caiu de paraquedas aí por algum motivo, está assistindo esse vídeo aqui, eu já faço logo um convite para você prestar bastante atenção nesse argumento que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, porque malandro é um argumento dos mais belos que existe na história do pensamento humano, sem nenhum exagero. E não sou eu quem apenas está dizendo isso, não é só eu, né? O argumento teológico do Anselmo ele é tão poderoso que ele foi reconhecido, ele foi adotado, ele foi defendido, redefinido por inúmeros filósofos posteriores a ele ao longo da história. E é discutido até hoje, meu irmão, tamanho brilhantismo desse argumento dele. Pois é, você vai perceber que a filosofia medieval ela é mais sofisticada do que você poderia supor. Entenda que quando nós estamos falando de filósofos medievais, você precisa entender uma coisa, meu lindão, que esses caras eles foram gênios da filosofia. Eles têm uma linguagem assim absurdamente sofisticada. Sim, e quando eles querem trabalhar estritamente com lógica, meu nobre, é difícil ter alguém que faça par com eles. Difícil. Quando o assunto é lógica, é extremamente difícil encontrar alguém, em qualquer que seja a época, para parear junto com um medieval. Tenha certeza disso que eu estou te falando aqui, meu lindão. Qualquer professor com formação que nós temos hoje em faculdade, não seria páreo para um medieval em argumentação, em lógica. Mas não seria mesmo, meu lindão, mesmo. Um medieval pegaria um professor de licenciatura no Brasil que meu irmão ia botar esse cara no chinelo em termos de argumentação. Qualquer professor, não tenha dúvida disso. E por que eu estou enfatizando isso aqui, né? Veja bem, eu estou falando isso aqui porque eu gostaria de desfazer, na verdade, esse preconceito de que filósofo medieval só trabalha com o dado da fé, só trabalha com fundamentação teológica, com abstração, arbitrariamente taxado por alguns como pensadores fideístas, ou ilogismo que os caras falam. Quem afirma isso não tem a menor noção do que está defendendo, não leu a fundo como os medievais trabalhavam, né, a lógica de verdade. Não conhece o pensamento dos filósofos medievais. Mas os caras, às vezes, eles falam isso, né? Falam, pô, mas se um medieval ele já começa aí, já parte do pressuposto que Deus existe, ele já não está mais fazendo filosofia. Meu amigo, é porque você nunca viu um argumento a favor da existência desse pressuposto. Como é que ele é difícil de refutar. E é exatamente isso que eu quero ver com você aqui agora, nessa aula, beleza? Outra coisa também, meu lindão, eu gostaria de fazer uma observação, mais uma ressalva, antes de tudo, a gente começar aqui.
A frase que eu já mostrei nas aulas passadas, aqui, né, creio para compreender, que caracteriza bem a patrística e que é a tônica do pensamento de Agostinho de Hipona, na verdade isso não é uma frase de Agostinho. Ela já está em substância no Agostinho, mas a rigor, quem difunde essa frase como prática do pensar é o Anselmo de Cantuária. É claro que esse conceito, creio para compreender, é uma ideia bíblica, né? Uma ideia apostólica, né? Apóstolo Paulo. Mas essa frase, como construção filosófica e intelectual, é anselmiana. Portanto, a frase crer para compreender é do Anselmo, com base nas Escrituras, e embora Agostinho não tenha dito exatamente isso, o seu espírito era isso aí. Então fica aí essa ressalva, tá bom? Bom, gente boa, vamos ao famoso argumento ontológico. Preparem-se, ateus, porque hoje vai ser dia de conversão aqui no canal. Eu quero ler só um pequeno trecho desse argumento, né? Porque está em todo o livro, né? O argumento ontológico, ele aparece nessa sua obra chamada Proslógio. O argumento ontológico, ele tem esse nome não por causa do Anselmo, né? Mas por causa do Kant. É o Kant que cria esse termo, né? O Kant, futuramente, ele vai fazer uma distinção, uma diferença entre provas ontológicas e provas cosmológicas sobre a existência de Deus. O argumento ontológico, ele é um argumento que ele procura estabelecer que Deus existe sem recorrer a nenhum dado da realidade prática para constatar a lógica do argumento. É o chamado argumento a priori, nas palavras de Kant, né? Ou seja, ele é um argumento inteiramente baseado na razão, no intelecto. A priori é isso, né? Uma forma de conhecimento puro, que não chega a recorrer a elementos da realidade sensorial, material. Ele se fundamenta totalmente na realidade intelectual. Já o argumento cosmológico, ele é um argumento a posteriori. Ou seja, ele depende do contato com os dados do mundo real, depende das realidades, da experiência empírica para validar a coerência do argumento. E foi Kant quem cunhou, como eu disse, essas definições de argumento a priori e argumento a posteriori. Então, em resumo, o argumento ontológico é a priori. Ele não recorre a nenhuma realidade prática, a materialidades. Ele não precisa dos sentidos para chegar à conclusão de que Deus existe. Ele parte de um elemento puramente intelectual. É um argumento puramente racional. E o argumento cosmológico, ele é a posteriori. É um argumento que tenta, através do mundo criado, das coisas que existem, fazer uma indução até a existência de Deus. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui no texto do Anselmo. O Anselmo, ele vai dizer o seguinte: então, ó Senhor, tu que nos concede a razão em defesa da fé, faze com que eu conheça até que me é possível que tu existes assim como acreditamos, e que és aquilo que acreditamos. Cremos, pois, com firmeza que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Olha a definição de Deus para ele. Um ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou será que um ser assim não existe porque o incipiente disse em seu coração Deus não existe? Porém, o incipiente, quando eu digo o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que eu digo e o compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra na sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas. Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida a possui em sua inteligência, porém nada compreende da existência real da mesma, porque ainda não a executou.
Quando, ao contrário, a tiver pintado, não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou. O incipiente há de convir igualmente que existe na inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior. Porque ouve e compreende essa frase, e tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade e que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser do qual não se pode pensar nada maior tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Aí, de repente, você está pensando agora, pô, beleza, hein, prof? Agora, quando é que eu vou começar a entender isso tudo aí que tu está falando aí? Bom, eu vou te explicar, meu lindão. Eu só fiz questão de ler esse texto aqui porque eu acho bacana a gente fazer isso. Veja bem, mesmo que você não tenha entendido o texto assim logo de cara, eu fiz questão de ler esse texto aqui com você porque eu acho bacana, sabe, essa experiência da gente ler junto, e você ler direto do autor. Eu vou te mostrar agora, dentro de uma estrutura didática, o argumento do Anselmo, para tentar te explicar como que esse argumento dele ele se estrutura para que você possa compreendê-lo bem. Então dê uma olhada aí na sua tela. A premissa 1 é que Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Essa é a premissa 1. Isso aqui é uma definição de Deus, né? Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Veja bem, mesmo que você seja um ateu, você pode concordar com essa primeira premissa. Isso porque você não precisa acreditar em uma definição, acreditar que isso existe, para que você possa concordar com ela. Você não precisa você só entender. Por exemplo, você pode concordar que o Saci Pererê é uma entidade de uma perna só, né, travessa, que vive nas florestas. Você pode concordar com essa definição sem necessariamente concordar que o Saci Pererê existe. Percebe? É uma mera concordância com a definição do objeto. Então, se você entende isso, você concorda com a premissa 1. Deus é aquilo acerca do qual nada maior pode ser pensado. Até um ateu concordaria. Por quê? Porque ele entende o que o termo deseja significar. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Premissa 2. O que é pensado existe, ao menos dentro da mente. Aí de repente você diz, pô professor, Saci Pererê não existe. Pois é, mas o Saci Pererê ele existe na sua mente, pô. Nem que ele seja um delírio da sua mente, mas ele existe aí, né? Então o que é pensado, ele existe pelo menos dentro da sua mente. A única coisa que você não pode pensar, como disse Parmênides, é o nada. O nada é impensável. Mas se você pensa, a coisa existe pelo menos dentro da sua mente. Certo? O ateu ele vai concordar até aqui. Ele pode dizer, por exemplo, tudo bem, eu até aceito que o conceito de Deus é isso, né? Aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Eu entendo isso. Mas o problema dos cristãos é que isso só existe na cabeça deles, né? Não existe na realidade. Calma aí, meu lindão. Mas veja, até aqui o ateu ele vai concordar. Porque o que é pensado, ele existe pelo menos dentro da mente de alguém. Ok? Então vamos à premissa 3. Olha aí. Premissa 3. Existir fora é maior que existir apenas dentro da mente. Aí aqui já começa a complicar um pouquinho, meu lindão. Mas eu vou te explicar. Veja bem. Existir fora
é maior que existir apenas dentro da mente. O que significa ser maior nessa premissa aí? Um ser maior que o outro é um ser que tem atributos com graus mais elevados de perfectibilidades. Exemplo de atributos com grau maior aí de perfectibilidade em relação a outras coisas. Por exemplo, sabedoria, justiça e necessidade, em oposição à ignorância, injustiça e contingência. Veja, o que é ser mais perfeito? Ser sábio ou ignorante? Ser sábio. O que é ser mais perfeito? Justo ou injusto? Ser justo. O que é mais perfeito? Ser necessário ou ser contingente? Ser necessário é mais importante, é mais perfeito, porque o ser necessário é aquilo que não depende de outro para existir. Ao passo que o ser contingente, sim. Como eu falei mais no início do vídeo, a gente precisa compreender esse conceito de ser necessário e ser contingente, viu, meu lindão? Para a gente entender o pensamento de Anselmo. Se a gente primeiramente não entender esses conceitos de o que é, por definição, ser necessário e ser contingente, filosoficamente falando, a gente não vai conseguir entender o que o Anselmo está dizendo na sua obra. Eu vou te ajudar, aguenta aí. Acompanhe aí. O ser necessário é um ser que existe e que ele não tem como não existir. Já um ser contingente é o ser que poderia não existir. Ou seja, em relação à existência de qualquer ser contingente, tem que haver inevitavelmente um ser necessário. O quê? Calma que eu vou te explicar. Vamos rolando a bola. Veja bem, nós seres humanos somos seres contingentes. Todas as criaturas que você pode imaginar são seres contingentes. Eu sou um ser contingente, você também. Por quê? Porque o mundo, à minha volta, ele não depende necessariamente de mim para existir. Eu poderia muito bem não existir e tudo o que existe existiria independente da minha existência. Compreendeu? Eu não sou um ser necessário. A espécie humana não é necessária. O mundo poderia existir sem ela. As plantas não são seres necessários, porque todos esses seres têm em sua essência dependência de fatores, de agentes externos a eles para que eles possam existir. Já com Deus é diferente. A essência de Deus é existir sem depender de agentes externos a ele. Deus não depende de nada e nem de ninguém para que ele exista. Ele é a causa da sua existência. E esse é o conceito de Deus, né? Ele é autossuficiente. E, portanto, um ser necessário. Pegou o ponto aí? Você vai pegando ao longo do vídeo. Então, voltando aí à questão sobre o que significa ser maior na premissa 3, né, que diz que existir fora é maior do que existir apenas dentro da mente. Um ser maior que o outro é um ser que tem mais atributos com um grau mais elevado de perfectibilidade. Portanto, se um ser depende de outro para existir, ele é menos perfeito que esse outro. Ele é menor que esse outro. Então, maior aqui significa ter atributos mais de perfectibilidade. Então, veja só, quando eu penso em Deus, o ser do qual nada maior pode ser pensado, eu tenho um conceito de uma entidade chamada Deus, definido, que é uma entidade toda perfeita, que tem todos os atributos de perfectibilidade possíveis. Então, esse é o conceito de Deus. E repare que eu ainda eu não fui aí para a existência externa, propriamente dita. Eu estou falando aqui da compreensão da ideia do conceito de Deus, do que é Deus. Então, o conceito do que ele é um ser perfeito, correto? É isso que a premissa ela quer dizer com maior. E aí, voltando ao argumento, a premissa diz que existir fora é maior do que existir apenas dentro da mente. Por quê? Veja,
o Saci Pererê é menor que você. Por quê? Porque você existe fora da mente. Ele não. E isso é ser mais perfeito do que alguém que só existe dentro da mente. Então, existir somente dentro da mente pode ser um mero delírio. Então, existir fora da mente é ter um grau mais elevado de perfectibilidade do que existir meramente dentro da mente. Consegue entender isso, gente boa? Então, tudo o que existe só na sua mente é menos perfeito e, portanto, menor do que qualquer coisa que existe fora da mente. Sacou? Imagine um pote de ouro na sua mente aí agora. Esse pote de ouro é menor que uma moeda de R$1 que existe aí na sua carteira. Porque a moeda de R$1 ela existe e o pote de ouro não. Então existir fora da mente é maior do que existir apenas dentro da mente. O atributo da existência dá um grau a mais de perfectibilidade a um ser. Então, se você entende isso, então vamos continuar o argumento. Veja, você já concordou com o conceito de Deus. Você já concordou que algo que é pensado, ele existe também, pelo menos dentro da sua mente. E você já concordou que existir fora é maior do que existir dentro. Ora, premissa 4. Se Deus existir apenas dentro da mente, então haverá algo maior que aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Veja, se você diz que Deus existe apenas na mente, lembrando que esse Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado, e você já entendeu isso, você concordou com a premissa 1, então se você diz que aquilo do qual nada maior pode ser pensado existe apenas na mente, você está dizendo, em outras palavras, que o que existe fora da mente é maior do que aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Aí a premissa 5 vai dizer que, para você não cair em contradição, você não pode dizer que existe algo maior daquilo do qual nada maior pode ser pensado. Porque veja, se você já concordou que existe uma coisa que, por definição, nada maior pode ser pensado, você não pode dizer depois que há algo maior do que isso, meu lindão. Isso seria uma contradição. Por isso, a premissa 5. É necessário que aquilo do qual nada maior pode ser pensado exista fora da mente. Do contrário, não seria aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Conseguiu perceber, meu lindão? Se aquilo do qual nada maior pode ser pensado existir só dentro da sua mente, significa dizer que existe algo maior que isso aí. Mas isso é um absurdo, porque o conceito dele é ser maior. Portanto, é necessário que ele exista fora. Portanto, premissa 6. Deus existe não só dentro da mente, mas também fora. Portanto, Deus existe. Deus existe. Perceba que esse argumento é uma espécie de argumento por redução ao absurdo. O que é um argumento por redução ao absurdo? É um argumento que você, quando você está querendo provar o seu ponto, você assume então que ele é falso. E dessa assunção deriva algo absurdo. E se a falsidade do seu argumento for levar ao absurdo, então significa que ele é verdadeiro. Sacou? É assim, ó. Você quer provar um ponto verdadeiro. Aí você supõe que ele é falso. Se da suposição da falsidade você derivar algo absurdo, então significa que ele não era falso. Significa que ele era verdadeiro. Isso aí é o argumento por redução ao absurdo.
E é isso aí o que mais ou menos o Anselmo ele está fazendo, ele faz, né? Se você supor que aquilo do qual nada maior pode ser pensado não existe fora da mente, então você chegou ao absurdo. Você chegou ao absurdo de dizer que existe algo maior do que aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Isso é um absurdo lógico. Está entendendo? Portanto, aquilo do qual nada maior pode ser pensado, obrigatoriamente existe fora da mente. Aí alguém de repente poderia objetar, como de fato objetou na época de Anselmo, você vê isso no próprio proslógio, né? Pode dizer assim, olha, então quer dizer que basta que eu imagine um ser perfeito para que ele exista? Aí Anselmo refutou Gaunilho, né? Dizendo não. O que eu estou dizendo é que existe um ser, apenas um ser dessa natureza, não é qualquer ser que você imagina na realidade, meu lindão. Todos os outros seres podem ser delírio da sua cabeça. Eu estou falando de um ser que tem a característica de ser aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Então repare que Anselmo, ele não está falando da natureza ou da essência de Deus. Não é isso. Ele está mostrando a compreensão de que Deus existe, de que é possível entender isso racionalmente. Ele está dizendo que dá para compreender racionalmente que Deus existe. Dá para provar essa ideia. Eu vou fazer uma analogia aqui com o inconsciente. Analogia, tá, meu lindão? Analogia, por definição, é uma coisa imperfeita, né? Só para você entender aí o que o Anselmo está falando. Você já ouviu falar em inconsciente, certo? Não é? Ele existe? Sim. Mas o que ele é? Por definição, você não sabe o que o inconsciente é. Se você soubesse, ele não era consciente, ele era inconsciente. Percebe? Você consegue, no máximo, ter pistas de como ele age, e todas essas pistas elas são simbólicas. O inconsciente existe, mas você não sabe o que ele é, você apenas tem pistas do que ele é. É isso que o Anselmo está querendo que você compreenda. Deus, ele é algo que você consegue compreender que existe, mas você não sabe exatamente o que ele é. Então esse é o espírito do argumento do Anselmo, né? Mostrar que Deus existe, provar que essa ideia é real, né? Então esse é o argumento ontológico, é um lindo argumento. Agora existem outras formas também de explicar esse argumento, inclusive é o que eu quero fazer com você agora. Eu quero te mostrar agora aí, com outra didática, estruturando novamente com premissas, mas com palavras um pouco diferentes, modificando um pouco, de repente você visualiza melhor o que a gente está falando aqui. Veja, o argumento ele se divide em 5 premissas que levam a uma conclusão. E logicamente, se você concorda com as premissas, como eu acabei de fazer aqui agora, você deverá concordar com a conclusão. Porque afinal, o que é uma premissa? Premissa é o fundamento de uma conclusão. São afirmações que servem de fundamento para aquilo que eu conclua, né, lá na frente, algo que eu vou concluir lá na frente. Então vamos lá. Premissa 1. É possível que um ser de máxima grandeza existe. Premissa 2. Um ser de máxima grandeza existe em algum mundo possível. Premissa 3. Se um ser de máxima grandeza existe em algum mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 4. Se um ser de máxima grandeza existe em todos os mundos possíveis, ele existe também no nosso mundo. Premissa 5. Um ser de máxima grandeza existe no nosso mundo. Logo, um ser de máxima grandeza existe. Eu vou simplificar para você aí esse argumento, nessas premissas, eu vou facilitar aí o entendimento para você.
Eu quero analisar, na verdade, aí uma a uma, como a gente fez com a outra, e verificar aí a veracidade de cada uma delas. Então vamos lá. A premissa 1, ela nos diz que existe a possibilidade de um ser de máxima grandeza existir. Isso quer dizer que nós temos a capacidade de imaginar, de pensar, de conceber um ser de máxima grandeza. Você consegue pensar em um ser de máxima grandeza, certo? A nossa mente, de alguma forma, ela é capaz de imaginar as características de Deus. Ou seja, ela é capaz de imaginar um ser de fonte inesgotável de poder, completamente sábio, totalmente bom, um ser perfeito, do qual nada poderia ser maior do que ele, né? Melhor do que ele. Então essas são as qualidades de um ser supremo, de máxima grandeza, onde nada é maior do que ele. E existindo a possibilidade de pensar nesse ser, Deus, logicamente existe também a possibilidade de que ele exista em algum mundo possível. Aí alguém pode vir de repente e argumentar dizendo o seguinte: ah, mas isso é um absurdo, pô. Porque nós também conseguimos imaginar, pensar em algo que não exista no mundo real, como um unicórnio, por exemplo. Sim, isso é fato. E isso nos leva então à próxima premissa, que é a premissa número 2, que diz que um ser de máxima grandeza existe em algum mundo possível. Aqui nós temos que ter cuidado, meu lindão, né? Porque muita gente ela tem essa noção errada do que seja um mundo possível, né? Então é importante dizer que o mundo possível aqui nada tem a ver com um planeta qualquer no universo, aí, algum tipo de mundo paralelo. Não é isso. Mundo possível aqui assume o sentido de realidade. Exemplificando na filosofia, o nosso mundo, o mundo real, ele pode ser considerado um dentre muitos mundos possíveis. Isso significa que nós podemos supor outras realidades diferentes da realidade em que nós vivemos. Talvez assim tenha ficado aí um pouco confuso, um pouco difícil, melhor dizendo, para que você possa entender, principalmente para quem não está familiarizado com a filosofia, mas no decorrer do vídeo eu tenho certeza que você vai pegar essa ideia aqui que eu estou te falando. Vamos lá. Nós podemos supor a existência de um ser de máxima grandeza em um mundo possível. Por quê? Porque existe a possibilidade de pensar nele no mundo real, aqui. Nós sabemos que unicórnios não existem. Mas qual é o conceito de um unicórnio? Um cavalo com um chifre. Cavalos e chifres, separadamente, eles existem no mundo real, é ou não é? E, portanto, a mente do ser humano, ela consegue pensar, ela consegue imaginar um cavalo com chifre. Porque existe a possibilidade de pensar nisso. Logo, em um mundo possível, existem cavalos com chifres. Em pelo menos um mundo possível, unicórnios existem, nem que seja no mundo da imaginação. Então nós também sabemos que seres humanos de 8 metros de altura não existem. Mas na imaginação eles podem existir. Logo, em uma realidade possível, seres humanos de 8 metros existem. Mas e Deus, do ser de máxima grandeza? Ele também pode ser imaginado, assim como os unicórnios e os homens de 8 metros de altura. Portanto, em um mundo possível, um ser de máxima grandeza, ele existe. Tá pegando aí? Então vamos lá. Premissa 3. Se um ser de máxima grandeza existe em um mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis. Aí é aqui que o bicho pega, meu irmão, que se encontra a maior complexidade desse argumento. Veja bem, eu vou tentar, ou melhor, eu vou te pedir a devida atenção à análise que eu vou fazer, para que você possa entender essa premissa aqui. Presta atenção, meu lindão. Como eu já havia dito, um ser de máxima grandeza é a maior coisa que você pode imaginar.
Nada pode ser maior do que o ser de máxima grandeza. Isso significa que o ser de máxima grandeza, consequentemente, é a perfeição em pessoa. E indo direto ao ponto, o que eu quero dizer com isso é que se Deus existe em algum mundo possível, ele necessariamente deve existir em todos os mundos possíveis, porque senão ele não é Deus. Eu sei que de saída, obviamente, você deve, você viu aí, você deve ter achado que eu dei um salto enorme para tentar provar a existência de Deus, já que nós demos um salto do lógico para o ontológico. Mas nós vamos entender aí o porquê Deus ele tem que existir em todos os mundos possíveis. Eu vou te mostrar. E para você entender isso, volto a dizer, meu lindão, encarecidamente, nós temos que entender primeiro os conceitos de ser necessário e ser contingente. Isso é muito importante para você entender o Anselmo, essa premissa, essa argumentação. Nós já vimos aqui que um ser contingente é aquele que teve uma origem. Um ser contingente é um ser que a sua existência não decorre de si próprio, ele não teve a sua origem em si mesmo. Ele não é a causa de si mesmo. Ele não pode se autocausar. Ele foi causado por um ser que é a causa de todos os seres contingentes, que é o ser necessário. A única coisa cuja existência decorre de si próprio, da sua própria essência, é o ser necessário. O ser necessário, ele é a causa, portanto, de todos os entes contingentes do mundo. Portanto, o ser necessário é Deus. Sendo assim, veja bem, não se pode supor que Deus não exista em todos os mundos possíveis, já que ele é um ser necessário. Porque o próprio conceito do que é o ser de máxima grandeza, ele consta que ele é o maior que se possa ser imaginado, que é a partir dele que esse contingente existe. E sendo Deus o maior de todos, e sendo Deus o ser necessário, ele necessariamente deve existir em todos os mundos possíveis. Porque um ser de máxima grandeza só é um ser de máxima grandeza se ele existir em todos os mundos possíveis. Está entendendo? Se ele não existir em todas as realidades possíveis, então ele não é um ser necessário. E se ele não é um ser necessário, ele não é um ser de máxima grandeza. E se ele não é um ser de máxima grandeza, obviamente ele não é Deus. Entende isso, meu lindão, minha lindona? Então, repetindo, Deus só é realmente um ser perfeito se ele existir em todas as realidades possíveis. E como Deus só pode ser concebido como um ser perfeito, há uma única conclusão lógica nisso tudo aí, é que ele exista em todos os mundos possíveis, porque do contrário, ele não seria perfeito, e muito menos Deus. Bom, eu espero que isso tenha ficado claro, né, porque assim, veja bem, se é a primeira vez, de fato, que você vê esse argumento, você não vai entender assim logo de primeira essa premissa 3, né? Eu pelo menos duvido muito que você entenda logo de primeira, muito difícil, ninguém entende. Né? Sem uma base filosófica, é impossível, sabe, compreender o que foi dito aqui. Mas, prosseguindo, né? Só para você entender, as premissas 4 e 5, elas arrematam o óbvio, dito que a gente já disse aqui. Que se Deus existe em todos os mundos possíveis, ele também existe no nosso mundo. Afinal, o nosso mundo é um dos mundos possíveis. E aí nós chegamos à belíssima conclusão que Deus existe. Deus existe. Entendeu? Então esse é o argumento ontológico de Anselmo que eu queria mostrar para vocês aqui. Muitos já tentaram refutar esse argumento, mas é um argumento sólido, né, meu irmão? E quando o argumento é sólido, aí não tem para ninguém de roubar argumento, né, meu lindão? Tente refutar esse argumento com lógica, e você vai ver que não é brincadeirinha de militante da internet. Sim, eu vou refutar. Tenta refutar com lógica. Para você que não entendeu muito bem alguma parte do argumento,
ou argumento por inteiro, alguma premissa em específico, eu recomendo que você assista o vídeo mais de uma vez, umas 2 ou 3 vezes. Eu te garanto que se você fizer isso, você vai entender o raciocínio. De primeira é difícil mesmo. Então, nessa segunda exposição didática aqui que eu apresentei para você, eu vejo que muita gente ela tem dificuldade de compreender a premissa 3. Né? Tem dificuldade de entender que a implicação de um ser de máxima grandeza que existe em algum mundo possível existe necessariamente em todos os mundos possíveis. A galera tem dificuldade nisso aí. Mas como eu disse, meu lindão, se você não compreender minimamente algumas bases filosóficas, né, que eu estou trabalhando nesse vídeo justamente para que você possa entender, né, nesse vídeo e no vídeo anterior, se você não tiver isso aí, fica impossível você entender o argumento ontológico de Anselmo. Se você não entender o conceito de mundo possível que eu falei aqui, se você não entender principalmente o conceito de ser necessário, seres contingentes, aí, meu lindão, não tem como você compreender o argumento ontológico anselmiano. Então eu sugiro que você primeiro busque dominar esses conceitos filosóficos, fazendo isso de que jeito? Vendo novamente o vídeo anterior, né, a esse aqui, que também eu explico lá um pouquinho esses conceitos lá na terceira via do Tomás de Aquino. E também você pode ver esse vídeo pausando. Eu indico isso fortemente. Vá vendo e vá pausando. Pause e reflita. Fica refletindo sobre a frase, o conceito que está sendo apresentado ali. Pense. Veja 2 ou 3 vezes o vídeo. Certamente, eu tenho certeza, se você dominar esses conceitos de mundos possíveis, de ser necessários, seres contingentes, e você fazendo isso, vendo 2 ou 3 vezes, pausando o vídeo e refletindo, eu tenho certeza que vai ser mamão com açúcar para você, meu lindão. De primeira é impossível. Enfim, o argumento ontológico de Anselmo é esse, que buscou explicar a existência de Deus com base na lógica, mostrando que se existe a possibilidade da existência de Deus, esse argumento prova isso. E como filosoficamente existe a possibilidade da existência de Deus, e nenhum ateu pode negar isso, né, meu lindão? Pelo menos nenhum ateu até hoje conseguiu destruir, né, todas as possibilidades de existir um ser de máxima grandeza. Pelo contrário, né, nós vemos hoje o avanço da ciência, da física quântica, né, comprovando isso. A existência de uma mente superior, de inteligência superior na ordem do mundo. Portanto, com Anselmo não me resta outra opção, senão dizer sim, Deus existe logicamente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar de um dos últimos filósofos escolásticos chamado Guilherme de Ockham, Guilherminho. E nós vamos aí começar a adentrar aí um pouco no contexto da filosofia moderna. Nós vamos falar sobre a transição do período medieval para o período moderno. Você vai ver o quanto um medieval ele pode discordar frontalmente da igreja, né? Acreditando em Deus, abrindo caminho aí para todo o pensamento moderno. Esse foi o papel de Guilherme de Ockham. Tchau!